Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por essa nova semana que se inicia. Pedimos a tua bênção, a tua proteção e o teu amparo todos os dias dessa semana. Que nessa Semana Santa nós possamos acompanhar os passos de Jesus rumo à crucificação pelos nossos pecados para nos salvar e a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte e também a certeza de que o seu sacrifício na cruz foi aceito por Deus. Que nos alegremos, porque o seu amor se renova mais uma manhã em nossas vidas. Ó Deus, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, quando estamos passando por problemas, dificuldades ou aflições, temos a tendência de focar nossas vidas e nossos esforços somente no problema e não na solução. Quando fazemos isso, aumentamos o problema até o ponto que ele se torna muito grande e nós nos achamos muito pequenos e fracos para enfrentá-lo e vencermos. O apóstolo Paulo estava passando por um grave problema. Estava preso como um bandido, sendo inocente. A única coisa que ele fez foi proclamar que Jesus Cristo é o Salvador. Ele foi abandonado pelos seus amigos que temiam ficar com ele e também serem presos por serem cristãos. Ele estava em uma prisão horrível em Roma. Ele sabia que dali sairia para ser morto. Timóteo também passava por problemas. Era pastor de uma igreja difícil de se lidar, havia perseguição, haviam problemas internos na igreja. Por isso, Paulo, querendo animar e fortalecer Timóteo, diz assim hoje: Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Lembre-se, no imperativo presente, sugere uma ação contínua. Não é apenas recordar um fato histórico, mas manter a pessoa de Cristo como foco central de cada pensamento e ação de Timóteo. É como se Paulo dissesse: Timóteo, foque a sua atenção em Cristo, no que Ele fez por ti e na presença dEle em sua vida. Foque a sua atenção também no céu. Eis o segredo para não desanimarmos frente aos problemas. Lembrar-se de que temos um Senhor e Salvador que veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou para nos dar de presente por graça o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Paulo faz questão de dizer que Jesus é descendente de Davi. Esta frase reafirma a humanidade de Jesus e a sua legitimidade como Salvador do mundo. Ele cumpre todas as promessas do Antigo Testamento. Ele é a união perfeita. É Deus vitorioso, ressuscitado, e é o homem prometido da linhagem de Davi. Jesus promete que estaria conosco todos os dias, bons e maus, até nós estarmos com Ele no céu. Assim, quando os problemas e aflições parecerem grandes demais, lembre que você tem um Deus e Senhor que lhe ama muito, cuida de você e é muito maior do que qualquer coisa neste mundo. Daí, faça o que diz o Salmo 37:5. Entregue sua vida ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Paulo diz para Timóteo que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou dos mortos. Ele enfatiza a vitória de Jesus sobre a morte. Para um Timóteo possivelmente desanimado pelas perseguições,
A ressurreição é prova de que o sofrimento não tem a última palavra, nem a morte tem a última palavra. Jesus Cristo é que tem a última palavra, pois Ele é o vencedor. A fé cristã não é uma filosofia moral, mas está baseada em um fato histórico e salvífico. A ressurreição é a prova da vitória sobre o pecado e a morte. Paulo diz para Timóteo lembrar que, além de Jesus ressuscitar e vencer a morte, Jesus é descendente de Davi. Esta frase ancora Jesus na história e na profecia messiânica. Ele afirma tanto a humanidade de Jesus quanto o seu direito legal ao trono de Salvador prometido, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Cristo, sendo 100% Deus e 100% homem, é muito importante. Ele precisa ser homem para sofrer em nosso lugar e descendente de Davi para cumprir as promessas do Antigo Testamento. Ele precisa ser Deus para aguentar tudo o que ele aguentou na cruz, tanto em seu corpo como sua alma, todo o castigo eterno derramado nele em nosso lugar pelos nossos pecados e maldades. Paulo destaca a vitória sobre a morte. Se Cristo venceu o maior dos nossos inimigos, Timóteo não precisa temer as perseguições locais. Agora Paulo volta-se para o que ele mesmo está passando por causa da pregação da palavra de Deus e para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. É por Ele, por Cristo, que estou sofrendo até algemas como um malfeitor. O mundo vê o apóstolo Paulo como um malfeitor. O cristão deve esperar que o mundo confunda o serviço a Deus como criminalidade e loucura. Lembrei do que Paulo falou em 1 Coríntios 1, 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. O mundo não aceita e não entende o que é ter fé em Cristo como Senhor e Salvador e viver como um cristão. O mundo, não entendendo o que é ser cristão, persegue e tenta destruir o cristianismo e os cristãos. O sofrimento não é sinal de abandono de Deus, mas é a marca de quem está unido a Cristo. Assim como Cristo foi crucificado como um criminoso, seus servos podem enfrentar o mesmo destino, como o próprio Jesus diz em João 15, 18 a 20. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Paulo então diz: mas a palavra de Deus não está algemada. Este é o ponto culminante deste texto. Há uma distinção clara entre o pregador Paulo e a palavra de Deus. Mesmo que o portador da mensagem, quer seja Paulo, Timóteo, eu ou você, seja silenciado, preso ou morto, a palavra de Deus possui uma eficácia intrínseca nela mesma. Ela é viva e age independentemente da liberdade física do ser humano, como Jesus disse na entrada triunfal em Jerusalém
E o povo gritava assim: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Os fariseus, que não aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, pediram que Jesus mandasse o povo parar de falar essas coisas e reconhecer que ele era o Messias prometido. Então Jesus diz assim em Lucas 19:40: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O importante para Paulo, para Timóteo, para mim, para você e para todos os cristãos do mundo é que a palavra de Deus seja proclamada, mostrando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. A autoridade e o poder residem na palavra de Deus e na sua proclamação, não na instituição ou na segurança política da igreja. Estimado irmão e irmã, o Evangelho é definido pela pessoa de Cristo, a sua história e as promessas que a Bíblia nos dá. E que a eficácia da missão não depende de nós, depende da soberania da palavra de Deus, que permanece livre e poderosa mesmo quando a igreja, os cristãos, está sob a cruz. Depois de 2000 anos, a palavra de Deus ainda está sendo anunciada para nós e por nós. Ela está sendo preservada e anunciada pela poderosa presença e mão de Deus, que deseja que todos ouçam a palavra, creiam em Cristo e sejam salvos. Nós hoje somos os instrumentos de Deus, para que esta poderosa e santa palavra de Deus continue a ser anunciada por nós e pela igreja, de maneira clara e pura, para que todos possam conhecer a Cristo, possam crer nele e serem salvos. Se hoje você está com a sua vida boa e tranquila, Paulo diz para você: não esqueça de Jesus, lembre dele e viva para ele. Se hoje a sua vida está cheia de problemas e aflições, Paulo diz para você: não esqueça de Jesus, lembre que ele está junto de você, enfrente os problemas na força que Jesus lhe dá e você será vitorioso. O Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque a tua palavra chegou a nós e ela nos dá a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação através de Jesus Cristo. Que nós possamos nos alegrar com a tua palavra, possamos conhecê-la cada vez mais e possamos também proclamar a tua palavra para todas as pessoas que encontrarmos. Que nesta Semana Santa, de maneira muito especial, tiremos tempo para a tua palavra, para a oração, para participar da igreja, e que todos nós lembremos sempre que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.